A Rádio Internacional do Egito apresenta opiniões sobre Camões. Programa especial por esta ocasião de 500 anos do nascimento de Camões, produzido por Mohamed El Kamel, Luís Vaz de Camões. Queridas e queridos amigos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República de Portugal comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida em homenagem à figura mais ilustre de todos os tempos da história de Portugal e do mundo lusófono. Este ano de 2024 é também um ano importante na medida em que testemunha o evento extraordinário da celebração do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e como contributo da Rádio Internacional do Egito para esta celebração excepcional, temos a honra de lançar este programa especial no qual vamos ouvir opiniões ilustres de figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o gosto de ouvir uma figura de alto nível. Sara Augusto, professora assistente da Universidade Politécnica de Macau, chinesa. Temos a maior honra de poder contar com a sua participação neste dia tão especial. Gostaríamos de começar por lhe pedir que nos fale mais acerca da importância deste evento para a comunidade lusófona. Muito obrigada pelo convite. Celebrar o meio milénio de Luís Vaz de Camões, supondo-se então que ele tenha nascido em 1524, é fundamental. Para mim, sobretudo por um facto. Camões é um dos principais autores da literatura portuguesa, mas, sobretudo, em língua portuguesa, num período em que ela se estabeleceu com mais propriedade. Sendo assim, penso que perder a memória literária é também perder uma parte substancial da identidade cultural e linguística. E parece-me que é sobretudo por este aspecto que alcança a comunidade lusófona. Camões é considerado o pai da língua portuguesa e um ícone da cultura lusófona durante 500 anos completos. Luís de Camões viveu no século XVI e compôs a sua obra no século XVI. Não podemos esquecer que ele foi soldado e, sobretudo, viajante. Viajou por África, chegou ao Oriente, viajou abundantemente pelo Oriente, desde a Índia, Macau, Indonésia, Ternate. Portanto, é natural que na sua língua, também literária, ele tenha incorporado muitas expressões que possa ter ouvido ao longo das suas viagens. Mas, mais do que isso, podemos lembrar que o século XVI é um século de estabilidade, de estabilização linguística, em que a língua que conhecemos hoje é praticamente a língua que já estava estabelecida no século XVI, e os nossos autores do Renascimento e do maneirismo, como Sá de Miranda, António Ferreira e Luís de Camões, têm um papel fundamental com a sua obra na estabilização da língua portuguesa como a conhecemos hoje. Sabemos que a influência de Camões não se limitou à poesia, mas se estendeu a todos os ramos da língua e literatura. Fale-nos um pouco mais sobre isso, por favor. Muitos ilustres nomes se destacaram ao nível da língua e literatura portuguesa modernas. Bem, não podemos esquecer que Camões é sobretudo um expoente literário, mas funciona enquanto modelo literário, sim, mas um modelo de um conhecimento adquirido pela experiência. Um homem viajante, capaz de nos dar uma dimensão humana naquilo que tem de mais positivo, na sua glória, mas também da sua fraqueza. Assim, é esse expoente literário que eu referia
mas também oferece essas outras dimensões que podem ser reconhecidas nos diversos pontos da Ásia em que viveu. Eu acho que é difícil considerar um escritor hoje que possa ser um novo Camões. Na verdade, é difícil isso porque Luís de Camões foi um indivíduo com as suas características muito particulares, com a sua fortuna ou a sua desfortuna ou a falta dela, mas que viveu num contexto e foi por ele marcado. E, portanto, ele simboliza um momento muito especial numa determinada linha do tempo, que teve que tem e continua a ter um determinado impacto. Não creio que alguém possa tomar, de alguma forma, esse lugar. Bem, em relação às celebrações em Macau, o ano ainda está a começar. Entretanto, decorreu o Congresso do Meio Milénio, organizado pela Rede Camões na Ásia e África, e cada uma das instituições de ensino superior e não superior e institutos de língua vão, com certeza, ao longo do ano, desenvolver as suas atividades. Com certeza que o Dia de Camões e das Comunidades também vai envolver a celebração da efeméride. Por isso, até ao fim do ano, irão decorrer várias atividades que eu não consigo ainda ter a noção de quantas são, onde são ou qual o título que têm. Mas sim, em Macau faz todo o sentido que essa celebração seja feita. Se pudesse, que mensagem gostaria de enviar a Camões neste dia tão especial? E também... Luís de Camões viveu numa altura espantosa na história da Europa e na história do mundo. E não teve uma vida fácil. Foi uma vida de soldado, foi uma vida de viajante e um imenso conhecimento, uma capacidade artística como há poucas. Portanto, suponho que ele possa ser visto de alguma forma como um exemplo de extrema individualidade, subordinada a um destino, a um fado, mas um homem cujo conhecimento é feito de experiência, como ele próprio diz, e viveu numa época de extrema instabilidade. Não há, nas últimas décadas, década de maior instabilidade como a que estamos a viver agora. Suponho que Camões, a partir da arte, a partir desta transformação da experiência, muitas vezes desafortunada em arte, possa ser um exemplo, de alguma forma. Eu falava há pouco de instabilidade. Há um soneto de Camões, por todos conhecido. Difícil ter tido escolarização em língua portuguesa e não conhecer o Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um soneto espantoso. Ele diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz do meu espanto, que não se muda já, como se ia. É esta surpresa constante pela mudança. Tudo muda, tudo está em perpétuo movimento. Mas o que mais surpreende Camões está no último terceto. É isso que o aflige, e é esse o elemento estranho que lhe dói.
é o seguinte, é que quando tudo muda e nós reconhecemos essa mudança, podemos aceitá-la melhor. Agora, quando tudo muda de uma maneira que não costumava mudar, aí está a surpresa, que pode ser uma surpresa boa, mas também pode ser dolorosa. E é isso. Agora que chegamos ao fim desta entrevista, ia pedir-lhe que concluísse com uma frase ou uma ideia sucinta acerca das obras de Camões. E no fim de mais uma edição, e desta vez tão especial, resta-nos agradecer de coração Sara Augusto, professora assistente da Universidade Politécnica de Macau, chinesa. Voltaremos com novo horário e nova edição e com mais figuras entrevistadas e opiniões sobre Camões. Volte connosco.